Sequenciando os nossos estudos, estamos estudando a primeira epístola pastoral do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 2, vamos estudar do verso 1 até o verso 5. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 que diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Amados, para nós termos uma compreensão mais translúcida do capítulo 2 e assim sucessivamente, é importante que nós não esqueçamos dos estudos que tivemos no capítulo 1, porque é a base, é o pano de fundo para todo o entendimento dessa carta pastoral. Na ocasião em que nós estávamos estudando o capítulo 1, nós vimos ali que a igreja em Éfeso estava passando por complicações, por balbúrdias, entre elas a questão teológica e ética, oriunda então dos falsos mestres judaizantes que ocupavam a mente deles e a mente dos seus ouvintes com fábulas e genealogias. Então o apóstolo Paulo diz que eles estão pregando um outro evangelho. Esses falsos mestres também, eles buscavam manchar a reputação do apóstolo Paulo, seu apostolado ali naquela região, dizendo que Paulo pregava um evangelho incompleto. Por que ele dizia que era incompleto? Porque para haver uma segurança da salvação, era importante guardar a circuncisão, o sábado, as questões da alimentação dietética judaica e as festas judaicas. Então, quando você pegava o evangelho e essas práticas do judaísmo e aglutinavam, isso então completava o evangelho. Desta maneira, esses judaizantes, esses falsos mestres, estavam abstraindo a igreja do convívio, do frontíspice de Jesus Cristo. Então, quando Timóteo chega em Éfeso e olha a igreja, eles estão vivendo mais parecido com o judaísmo do que propriamente com o cristianismo. Então, quando nós estudávamos o capítulo 1, nós vimos que do versículo 12 até o 20, nesta perícope, o apóstolo Paulo faz um testemunho, isso vai do versículo 12 até o 17. Nesse testemunho, Paulo vai expor a sua crença em Cristo Jesus, dizendo que ele é grato ao nosso Salvador, porque foi o Senhor que o salvou e designou para o ministério do apostolado. Depois nós observamos do versículo 18 até o versículo 20, que ele anima o jovem pastor Timóteo a olhar também para a cruz de Cristo, para as Escrituras, que pode torná-lo sábio para combater um bom combate, ou seja, a palavra katos, do bom, da eficiência no ministério, só se dá quando essa luta ela for regida pela palavra de Deus. Então, como a igreja está vivendo essa balbúrdia, essa complicação teológica, está uma igreja imprófega, né? Uma igreja infrutífera, aí quando nós olhamos o capítulo 2, nós vamos ver que Paulo passa a dar várias instruções concernente o posicionamento correto, salutar da igreja. Observe como Paulo começa o capítulo 2. Antes de tudo, pois, exorto. Ou seja, esse antes de tudo aqui não é uma questão só de prioridade, mas o que Paulo está dizendo aqui que é uma prática que a igreja precisa aplicar de maneira contínua. Irmãos, a igreja daquela época era miscigenada de judeus e gentios. A igreja em Éfeso estava vivendo um problema seríssimo, que era a questão de fazer seletismo. Era a questão de fazer, então, divisão entre uns e outros. Ou seja, os falsos judaizantes ali, os falsos mestres, estavam tornando a igreja simplesmente um grupo seleto. Então, só aqueles ali eram favorecidos com a pregação, ou seja, com aquilo que eles conheciam, então, como o benefício de Deus. Agora Paulo vai dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo não faz distinção de pessoa. Ela deve desenvolver, aí ele vai dizer aí, a súplica, a oração, a intercessão e a ação de graças. Para quem? Para todos. Veja aí, em favor de todos.
Esse todos aqui, irmãos, não é a questão de pessoa por pessoa. Todos aqui é tanto judeus como gentios. É importante a gente entender isso, que Paulo vai já frisar novamente a palavra todos ali na frente. Então, o que estava acontecendo? A igreja estava dividida. A divisão se dava por aqueles que viviam aquele ensinamento dos falsos mestres e aqueles que não aceitavam os ensinamentos dos falsos mestres. Então, o que acontecia? Toda a ação de graça, súplica, intercessões era feito naquele grupo dos falsos mestres. Os outros não faziam parte, então nada de orar por eles, nada de manter comunhão com eles, nada de ajudá-lo. E agora Paulo diz: isso não é próprio da igreja. A igreja tem que desenvolver, e de maneira universal, é para toda a igreja manifestar, sem distinção de pessoa, orações, intercessões e ação de graça. E aí ele vai dizer: em favor de todos os homens, não só uma classe, não só um grupo. Então esta aqui, irmãos, é a primeira orientação que o apóstolo Paulo dá a essa igreja concernente súplica, orações, intercessões e ações de graça. Não é para um e outro não, é para todos. A igreja tinha que parar de fazer divisões, distinções entre judeus, entre gentios convertidos que viviam com o judaísmo e entre os gentios convertidos que não aceitavam a prática judaica. Então a igreja deveria acabar com essa situação. A bem da verdade, irmãos, que isso tem sido o cunho de muitas diluições, naufrágio na vida cristã. Muitas divisões na igreja se dá, questão de partidarismo, uns gostam mais de um do que do outro, e a Bíblia diz que nenhum reino dividido prospera. Continuemos aqui, veja aí também o versículo 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vidas tranquilas e mansas com toda piedade e respeito. A nova orientação do apóstolo Paulo é concernente ao governo que era daquela região, que era o governo romano. O que acontece? Se a igreja se fecha somente em si, vivendo as suas próprias vontades, logo então ela vai fazer distinção de governo. Isso acarretaria uma perseguição da legislação romana, porque agora parece, ia dar a entender, que a igreja se tornaria então uma opositora à gestão romana. E aí Paulo diz: olha, a igreja tem que orar pelos reis e por todas as pessoas que têm autoridade. A igreja tem essa representatividade na sociedade. Nós não vamos orar só pelos crentes, nós vamos orar pelos incrédulos, nós vamos orar pelos governantes que são crentes, pelos governantes que não são crentes, porque a igreja está aqui para manifestar o poder de Deus. Nós estamos aqui para propagar o Evangelho de Jesus Cristo, não para viver um seletismo, não para vivermos ali como se fosse aquela igreja elitizada, só eles ali. Não, nós estamos aqui para testemunhar além das quatro paredes do templo. Então Paulo agora orienta essa igreja, porque logo ela ia ter complicações com a gestão romana, que os romanos iam ver que aquelas pessoas ali estavam fechadas nelas mesmas, achando que Jesus é o único rei da vida deles, que a única legislação que deve ser guiada é aquela que eles estão ensinando. Logo então isto ia causar um desconforto. Então Paulo orienta dizendo: orai pelos reis e por todo que se acham revestido de autoridade. Aí ele diz: para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Ou seja, não é que a igreja vai estar orando pelos governantes, orando pelas autoridades, é que ela não vai ter problema. O que Paulo está dizendo aqui é que esse comportamento da igreja de orar pelas autoridades, orar pelos reis, está mais aberta na questão de não fazer acepção de pessoa. Isso ia, de alguma maneira, ajudar com que a igreja não sofresse perseguições por parte do Estado, das autoridades daquele lugar, como se a igreja estivesse ameaçando o governo romano. Então, vida tranquila nesse segmento. E Paulo usa a palavra respeito aqui, ou seja, as autoridades iam ver que a igreja também estava sobre a legislação
daquela cidade, daquele estado, daquele país, logo então ela não é um corpo estranho ali, ela não é um perigo, né, para a administração pública. Então Paulo orienta essa igreja falando, olha, cuidado com o que os falsos mestres estão indicando aí, cuidado com o que os falsos mestres estão fazendo com vocês. Então essa é a segunda orientação, instrução que o apóstolo Paulo dá a essa igreja. Vamos para o versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Pai. O que é bom e aceitável diante de Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai? Que a igreja desenvolva intercessões, ações de graças para todas as pessoas, sem distinções. É importante que a igreja tenha uma representatividade na sociedade, onde ela se coloca sob os cuidados das leis legislativas daquele lugar, aonde a igreja tem uma boa reputação nesse lugar. Isto é agradável. Paulo usa a palavrinha aqui, uma palavra que mostra eficiência, quando ele diz exatamente a expressão bom. Isto é bom. A palavra akatos, da palavra bom, é para suficiente. Aquilo que agrada ao Senhor, que está dentro dos parâmetros de Deus, está dentro da vontade do Senhor. Ou seja, é uma igreja que se torna frutífera. É uma igreja que progride, e é assim que Deus quer. E aí ele continua dizendo, bom e aceitável diante do nosso Salvador. Veja aí o versículo 4, o qual, esse Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A expressão todos os homens sejam salvos, irmão, hermeneuticamente, é impossível que todos os homens da terra sejam salvos. Você deve concordar comigo. Existem pessoas que vão para o inferno, existem pessoas que vão para o céu, já tem pessoas no inferno, como já tem pessoas também no céu. Então, a palavra todos aqui, Paulo está se referindo aqui a nações, Paulo está se referindo à classe social. Então, Paulo está dizendo, tanto judeus como gregos, tantos reis como qualquer outra autoridade, eles também serão salvos. Pessoa dessas classes sociais, pessoa dessas nações também serão salvos. Então, é importante nós entender o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Então, entendamos que todos aqui são pessoas de classes. Vamos pensar se fosse classes sociais. Vai ter gente salvo da classe pobre, vai ter gente salvo da classe média, vai ter gente salvo da classe mais alta, né? Então, todo mundo, então Paulo está dizendo, será gente salvo gentio, será gente salvo judeu, será gente salvo estrangeiro, será gente salvo indígena. Em todas as classes sociais tem gente que vão ser salvo. Então, a palavra todos aqui, a sintaxe dessa palavra dentro do texto, ela nos remete a essa compreensão que todos aqui se refere a classes de pessoa onde tem gente que vai ser salvo. E esta é a vontade do Senhor, que a igreja propague o evangelho, que ela tenha uma boa representatividade na sociedade, que ela se desenvolva em Cristo Jesus e fale do amor de Deus, porque na classe de reis, na classe de magnata, na classes sociais diversas, tem pessoas que vão ser salvas. Então nós precisamos orar por essas pessoas e rogar a Deus. Então, aí no versículo 5, agora Paulo diz, portanto, aqui nós temos uma conjunção coordenativa conclusiva, né? Ele diz, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Quando Paulo se refere, portanto, ele conclui que há um só Deus, esse só Deus que se revelou em Cristo Jesus, há um só Deus que fez isto, um só Elohim que fez isto. Ele se revelou em Jesus Cristo, ele usa a expressão mediador, esse mediador é mesmo que salvador. Só Deus, só existe um Deus que se revelou em Cristo para ser o meu e o seu Salvador. Paulo está dizendo isto, meus irmãos, para evitar com que aquele judaizante viesse confundir
a cabeça desta igreja. Então Paulo diz, olha, existe um Deus que se revelou a nós em Cristo Jesus, e por meio dessa revelação é que nós somos salvos. Ele usa a expressão aí, mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, o homem. Aonde é que nós alcançamos a salvação? Em Cristo Jesus. Somente nele o homem pode chegar à redenção e ser perdoado dos seus pecados. Meu amado, que Deus assim nos abençoe. Só recapitulando, Paulo ensina que nesses primeiros versículos essas orientações para a igreja: não devem viver divididos, eles não podiam fazer distinções de classe, mas viver em ações de graça com todos. Por quê? Porque em todas as áreas sociais, em todos os níveis sociais, em todos os povos do mundo, tem gente que o Senhor vai salvar pelo poder do Evangelho. O Evangelho que é Deus revelado em Cristo para ser o mediador entre os homens e Deus para a salvação. Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão, querendo o nosso Deus. Amém.